Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal Performance. Você vai aprender nessa aula média C, média Cs, formatar como tabela, inserir comentários, nomear conjunto de dados aqui no Excel. Lembrando, galera, que quem não é inscrito no canal, já se inscreva aí e deixe seu like para acompanhar todas as aulas que estão sendo lançadas. Essa tabela que a gente vai usar contém as despesas de uma rede de loja. Então, eu tenho aqui a loja, né, moda Slim, tem a unidade, o valor da despesa, tipo da despesa e o mês referente. Galera, eu quero saber aqui qual que foi a média que eu tive da unidade de Uberaba, Salvador, Uberlândia e Vitória. Então, para fazer isso, eu vou usar a fórmula média C, né? Vou vir aqui tirar essas informações que eu não vou usar agora. E beleza, então vamos começar a inserir aqui, né? Eu vou copiar essas informações aqui para mim não precisar digitar de novo. Dei um Ctrl C, Ctrl V aqui agora. Vou limpar as formatações. E agora eu vou extrair aqui a minha média, né? Eu vou digitar igual, média C. Abro parênteses. Ela me pede aqui um intervalo. O meu intervalo vai ser a unidade, né? Porque a unidade contém o valor Uberaba, que é o que eu quero extrair. Vou dar Ctrl Shift seta para baixo para selecionar toda a coluna. E perceba que a minha tabela aqui, ela possui várias linhas, né? Então, se eu ficar aqui na barra de rolagem arrastando para chegar ao topo, vai levar um certo tempo. Galera, o que eu posso fazer aqui para facilitar esse tipo de situação? Eu posso vir aqui e dar um nome para essa unidade. Então, eu posso selecionar a coluna, vir aqui na caixa de nomes e colocar um nome aqui. Então, eu vou colocar a unidade, porque é o nome ali da nossa coluna, né? Unidade. Vou dar Enter. Tem que dar Enter, porque senão não cria o seu intervalo de nomes. Quando eu venho aqui agora na guia Fórmulas, eu posso acessar gerenciador de nomes. E veja que ela vai estar aparecendo aqui para mim, né? O que eu criei foi a unidade. E eu posso fazer algumas coisas com esse intervalo aqui. Eu posso, por exemplo, editar. Eu venho aqui na seta, né, e edito aqui o intervalo que eu selecionei, que eu nomeei. Não é o nosso caso fazer isso agora. Aqui tem outros nomes que eu criei também. Eu posso excluir esses nomes, né? Vou excluir esse que eu criei aqui. Posso criar um novo também. E não é o nosso caso também. Outra forma de você fazer isso é vindo aqui na página inicial, formatar como tabela. Perceba que eu estou clicado aqui dentro da minha tabela. Então, eu vou formatar como tabela. Aqui ele dá algumas formas já formatadas para a gente, né? Tá usando aí. No meu caso, eu já formatei a minha tabela, então não vou usar nenhum desses aqui. O que eu posso fazer? Posso vir aqui em criar novo estilo, né? Em novo estilo. E criar um estilo. Eu vou dar um nome para esse estilo. Vou colocar o nome tabela transparente. Coloquei tabela transparente 1 porque eu já tenho uma tabela transparente aqui. Então, você pode, ao invés de você vir aqui formatar, você vai apenas clicar em OK. Agora eu posso vir aqui formatar a tabela e aplicar o estilo que eu criei. No meu caso, a gente criou aqui o tabela transparente 1, vou dar um clique. Ele seleciona ali o intervalo, né, que a gente vai utilizar. Pergunta se a minha tabela tem um cabeçalho. No meu caso, ela tem o cabeçalho. Eu vou deixar essa opção marcada. Vou clicar em OK. E agora aqui ela abre essa guia nova aqui para mim, né? Que é tabela, design de tabela. Se eu clicar fora da tabela, essa guia some. Agora quando eu clico dentro da tabela, ela aparece para mim. Eu posso fazer algumas alterações aqui, né? Como deixar os botões de filtro ou tirar eles. No meu caso, eu vou remover esse botão de filtro. E aqui o interessante para a gente no momento é editar o nome da tabela. Vamos colocar aqui um nome para essa tabela. Vou chamar ela de tabela moda, porque é o nome da loja ali, é Moda Slim. Coloquei o nome ali, né, para a tabela. Agora eu posso vir aqui e inserir a minha fórmula, né? A gente está querendo extrair a média, então vou usar a média C. E ao invés de eu digitar o intervalo aqui da minha tabela de unidade, dando Ctrl Shift seta para baixo para selecionar toda a coluna, eu vou apenas digitar o nome ali da minha tabela. Então a gente deu o nome da tabela de moda, então eu vou colocar aqui moda. Perceba que ela já selecionou aqui a tabela para mim. E vou abrir colchetes. Agora ela vem aqui e me dá essas informações, né? Perceba que as informações que eu tenho aqui são os títulos da minha tabela. Então eu posso vir aqui, por exemplo, na unidade, dar 2 cliques.
e ela vai aparecer ali para mim, unidade. Agora eu só fecho colchetes e ela selecionou ali para mim na minha tabela a coluna da unidade. Agora eu posso apenas colocar ponto e vírgula e colocar o critério. Meu critério é Uberaba. Galera, perceba o tanto que foi mais fácil aqui para a gente criar, né? Eu não preciso mais descer lá na minha barra de rolagem, lá no final da tabela, né? E voltar para o topo, para selecionar o conjunto de dados. Então, isso eu considero que é uma facilidade muito útil aqui para a gente estar utilizando, né? Principalmente quando você for trabalhar com tabelas profissionais, que são bem mais extensas, né? Contém muitos dados. Então, eu digitei aqui o critério, né? Que é Uberaba. Agora eu vou colocar ponto e vírgula. Ela está pedindo a média do intervalo aqui. A média do intervalo é o intervalo que você quer extrair a média. No meu caso aqui vai ser esse intervalo, que é o valor da despesa. Então eu vou apenas colocar ali moda, que é o nome da tabela, colocar colchetes e vou selecionar aqui qual que é a tabela que eu quero, qual que é a coluna que eu quero. Então eu posso digitar ou dar 2 cliques aqui, fica a critério de vocês. Vou colocar ali valor, né? Vou usar o valor da despesa, vou colocar colchetes ali. Agora eu posso fechar e dar Enter. Veja que ela extraiu aqui a média para mim. Agora basta eu vir aqui, dar 2 cliques no canto inferior direito da minha fórmula ali, né? Da minha célula, que ela vai preencher automaticamente aqui para mim. Então eu nem preciso vir aqui e travar as colunas com o cifrão, né? Porque elas já são ali nomeadas da forma que eu quero. Vou dar Enter. Se você tivesse dado o nome aqui de unidade, como a gente fez no primeiro exemplo, basta você vir aqui na sua fórmula e substituir aqui, né, esse intervalo aqui pelo nome que você nomeou aí o seu conjunto de dados. No caso que a gente tinha nomeado era unidade, né? Então a gente nem precisaria também ter colocado o nome da tabela aqui, que é a moda, né? Então fica a critério de vocês aí qual que é a forma que vocês vão utilizar. Então eu vou chegar essa tabela um pouco para cá, né? Selecionei ali e arrastei para a gente inserir o título. Vou mesclar esse topo aqui porque eu vou colocar o meu título aqui. Vou selecionar aqui e colocar todas as bordas. Inserir uma formatação no meu título. Agora essa coluna aqui eu vou centralizar ela à esquerda e vou colocar como moeda. Porque esses aqui são valores em reais aqui, né? Porque a gente extraiu a média em reais. No exemplo que vamos construir agora, vamos fazer a média por despesa e por unidade. Então vai ser 2 critérios aqui, vamos usar a média CES. Então vou colocar aqui o título, né? Já vou colocar essa formatação aqui. Beleza, coloquei o título aqui, né? Agora eu vou colocar os dados que eu vou usar na minha tabela. Galera, eu tô copiando os dados aqui para a gente não correr o risco de digitar errado, né? Porque se tiver digitando errado, a fórmula não vai reconhecer ali, né? Que o valor é o mesmo que está aqui na nossa tabela matriz, que é a tabela moda. Então eu estou usando aqui Ctrl para selecionar mais de um valor, né? Valores alternados. Então você pressiona Ctrl e seleciona qual que é o intervalo que você quer selecionar. Agora eu vou dar Ctrl C e Ctrl V aqui. Vou tirar a formatação. Beleza, agora eu vou colocar, vou mesclar esse título aqui novamente, né? Porque ficou um pouco menor. Vou colocar todas as bordas ali, né? Agora eu vou digitar aqui média CES, né? Para a gente extrair a média. Igual média CES. Abro parênteses ali, ele vai me pedir qual que é o intervalo da média. No caso, a gente vai digitar aqui moda, que é o nome da tabela que a gente nomeou. Abro colchetes e seleciono qual a coluna que eu quero extrair aqui, né? Então, eu quero selecionar ali a coluna valor da despesa. Dá 2 cliques aqui. Fecho colchetes. Agora ela pede o intervalo critério 1. Intervalo critério 1 vai ser a unidade ou o tipo da despesa. A ordem aqui nesse caso não vai alterar. Então vou selecionar a unidade. Digito ali moda, que é o nome da tabela. Unidade. Fecho colchetes. Coloco ponto e vírgula e coloco o critério. O critério aqui vai ser Uberaba, né, que é o nome da cidade. E o intervalo critério 2 vai ser aqui o tipo da despesa. Então vamos digitar ali moda, abro colchetes, seleciono aqui o tipo da despesa,
fecho colchetes e coloco ponto e vírgula e seleciono qual que é o meu critério aqui. O critério vai ser o gasto aqui, né, que no caso é água. Fecho parênteses e dou Enter. Ele me retornou aqui um valor, né? Agora basta eu fazer a mesma coisa aqui para as demais células. Então eu vou vir aqui, né, digitar igual, média 6. Abro parênteses, o intervalo da média vai ser esse, digitar aqui moda. Valor da despesa, que é a coluna que eu quero extrair a média. Ponto e vírgula, o valor do critério 1 vai ser unidade. O critério vai ser Salvador, né? Porque agora a gente vai fazer aqui a média de Salvador. Ponto e vírgula. Aqui agora vai ser a coluna da despesa, né? Tipo da despesa, vou colocar ali, moda. Seleciono qual que é a coluna, é o tipo da despesa. Fecho colchetes e coloco ali qual que é o meu critério. O critério aqui vai ser água, né? Que é o gasto. Fecho com parênteses e dou Enter. Agora eu vou fazer aqui para Uberlândia, né? Da mesma forma, igual, média 6. Abro parênteses, intervalo da média. Vai ser moda, né? Que é o nome da tabela. Abre colchetes. Agora eu coloco ali moda. Seleciono qual que é o tipo de qual que é a minha coluna. Coloco o critério. Moda novamente, né? Que é o nome da tabela. Abro colchetes. Seleciono a coluna, que é tipo da despesa. Fecho colchetes. Coloco o critério. Dou Enter. Digito igual, média C. Média 6. O intervalo da média. Intervalo critério 1. Seleciono qual é o meu critério. Ponto e vírgula. Agora eu coloco qual que é o outro critério, né, do tipo da despesa, no caso vai ser água. Dou Enter. Agora basta a gente vir aqui, dar 2 cliques e travar essa célula aqui que é Uberaba. Então eu vou vir aqui na I10 e dar F4. Dou Enter e posso distribuir ela aqui para as demais, né? Veja que ela está pegando ali sempre Uberaba e descendo aqui, alternando nos gastos. Vou fazer a mesma coisa para as demais, né? Vou aqui na minha célula, aperto F4. Tem que travar aqui a cidade, né? Que no caso é Salvador, dá Enter. Dá 2 cliques no canto inferior direito. Vou travar a K10 aqui também. F4, dá Enter. 2 cliques no canto direito inferior. F4. E só confere se está pegando ali certinho a célula, né? Dá Enter. Agora eu vou formatar aqui como moeda. Vou posicionar à esquerda. Vou expandir essa célula aqui, né? Porque ela ficou um pouco menor. Beleza, galera. A gente terminou aqui essa parte da média, né? Agora vamos supor que aqui em Uberaba estourou um cano lá na loja, né? E gastou 10 mil reais de água lá. Então vamos dar Enter aqui. Perceba que a média nossa aqui em Uberaba, com o gasto de água, ela fugiu aqui do padrão, né? Veja que ela aqui obedecia um padrão de 200 e entre 200 e 300 aqui, né? Abaixo de 280. Então, ela pulou aqui para 1.364. E esse é um valor absurdo aqui se comparar com as demais células, né? E o que a gente poderia fazer para pontuar esse gasto de água aqui, né? Colocar uma explicação do porquê que foi tanto gasto. Então, a gente pode vir aqui na guia revisão. Na guia revisão, novo comentário. Então, vou inserir aqui um novo comentário. Ela abre essa caixa aqui. E você pode inserir aí qual que é o comentário, né? No caso, nossa, ali estourou um cano, né? Então, eu posso fazer uns ajustes aqui na minha caixa de comentários, né? Posso diminuir o tamanho. Quando eu passo o mouse aqui, né? Ela vai aparecer ali para mim o comentário. Eu posso também excluir esse comentário, né? Basta você clicar na célula e ali excluir. E galera, a aula de hoje era essa, tá? Então se você gostou, já deixa seu like aí. Se inscreva no canal para acompanhar todas as aulas que estão sendo lançadas e valeu!